Não existe vitória permanente, não existe conquistas duradouras se não for pela palavra. É pela palavra que nós avançamos. É pela palavra que tudo existe. Então é fundamental você conhecer a palavra. Não somente ouvir, mas se debruçar em cima dela. E esses cursos todos são exatamente para isso, para que você possa abrir o seu entendimento e começar a entender como é que funciona o mundo espiritual, como é que funcionam as coisas em Deus, porque Deus deixou a sua palavra para nós. Amém? Fala para o irmão do seu lado, fala, vamos deixar de ser leigos na palavra? Vamos aprofundar o nosso conhecimento? Aleluia! Esse é o propósito de Deus. Amém? E a fonte da vida nos dá todo esse leque. Você pode crescer dentro do sistema. Você pode crescer dentro desse sistema de ensino. Porque Deus usa aquele que conhece a sua palavra. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 1. Quem já foi ministrado por Deus hoje? Eu recebi muito de Deus. Deus é bom. Deus é fiel. Aleluia. Mas Deus ainda tem mais um pouquinho. Fala para o irmão do seu lado. Fala, aguenta por 15 minutos mais. Amém? Quem aguenta aí? 15 minutos. 15, 30. Fica com a mão levantada aí, irmãos. Me ajude. Aleluia. Brincadeira, queridos. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Versículo 14 agora. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo estava no princípio com Deus. O que significa o Verbo? O Verbo não é somente a palavra, mas se você for, quem aqui é professor? Temos professor aqui? Temos, né? Ana Virgínia, a pastora Analice, a Fabrícia, né? Lá na Valquíria, lá no fundo, né? Professor, no português, o que é o verbo? Se você está numa frase, você tem que fazer, como é que fala esse detalhamento de uma frase, né? É ver cada sintaxe, é isso? Como é que é o nome disso aí? É análise sintática, é isso aí? É, né? Então tá bom, não estou muito ruim ainda no português, né? Quando você for avaliar, o que é o verbo numa frase? O que significa o verbo? Qual é a palavra que você identifica como verbo? Verbo é a ação. Verbo é a ação. E diz aqui que o Verbo, no princípio, estava com Deus, mas o Verbo era Deus. E o apóstolo João fala lá no versículo 14 que o Verbo se fez carne. Quem era o Verbo? Quem era a ação de Deus? Jesus Cristo. Ele veio e se fez carne para quê? Ele diz aqui no versículo 14, ele diz que
era para que a glória, vimos a sua glória e a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Meu querido, existe um princípio espiritual que eu e você precisamos entender e ter sempre claro à nossa frente. A minha realidade não é a verdade. A minha realidade pode não ser a verdade. A minha realidade não precisa ser a verdade. Eu preciso caminhar na verdade. Mas a minha realidade não é a verdade. Bispo, explica isso, que agora o senhor confundiu a minha cabeça. Meu querido, o que a palavra de Deus nos ensina é que eu preciso andar na verdade. E a verdade é o que Deus tem para mim. O porquê é possível o milagre? Por que é possível uma transformação? Por que é possível você virar o jogo? Porque a realidade não precisa ser a sua verdade. Quando você entende isso, você busca a verdade de Deus para a sua vida. E você vai até o fim. E você muda a sua realidade. Agora, aquele que entende e que não consegue compreender o mundo espiritual e acha que a sua realidade é a verdade, essa pessoa não consegue transformação. Essa pessoa simplesmente vive na reação. Essa pessoa ela simplesmente vive o seu dia a dia naquela realidade. Ele não consegue transformar a sua realidade. Mas quantos aqui vão transformar a sua realidade? Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós para trazer a ação de Deus sobre a nossa vida. Esse é o propósito de Deus. Olha o que diz lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 30. Diz assim: mas ele era profeta, Jesus, e sabia que Deus lhe havia prometido como juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada na morte, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Aleluia! Jesus, ele era o Verbo de Deus que estava com Deus desde o princípio. Deus o enviou para ser a ação, para ser o Verbo no nosso meio, para que nós pudéssemos ver a glória do Pai, para que nós pudéssemos ter a certeza, a convicção de que eu posso andar em vitória, de que eu posso chamar a realidade na meia verdade de Deus. A minha realidade pode ser mudada e transformada pela verdade de Deus. Jesus mudava as realidades. Se você for ler o Evangelho, você vai ver Jesus mudando com facilidade. Nós muitas vezes temos tanta resistência, temos tantas dificuldades, nós temos tanta situação que parece que nós não vamos vencer. Muitas vezes a impressão que se tem é que o mal é mais forte que o bem. Quem já teve essa impressão? Tem gente que está com medo de levantar a mão aí, né? Pode levantar a mão, querido. Porque enquanto você está nessa concepção, é a nossa mente humana agindo. É a mente humana dizendo a sua realidade é a verdade. Você não consegue sair dela, não. Pode ficar tranquilo. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Tem até uma expressão aí no mundo, né? Pau que nasce torto, o que acontece? Morre torto. Fala para o irmão do seu lado, fala, essa não é a realidade de Deus.
A verdade de Deus é que o pau que nasce torto ele endireita e ele o põe como esteio sobre a casa. Oh, aleluia! Essa é a verdade. E é nessa verdade que eu preciso avançar. É nessa verdade que eu preciso caminhar. É essa a verdade de Deus para mim. Então Jesus veio e ele andou no nosso meio. Ele se tornou homem como nós, mas não pecou, não se dobrou diante do sistema do mundo, não se dobrou diante das tentações de Satanás. E nós vamos viver essa verdade também, porque a nossa realidade não condiz com a palavra, mas a verdade de Deus virá sobre nós e nós caminharemos com Ele em vitórias e em triunfos. Mas Jesus foi mais além. Jesus mostrou que Ele não quer somente a verdade do Pai sobre a terra. Ele quer algo mais. E diz a palavra que Ele foi até a morte. Mas Ele ficou morto. Meu pai, há muitos anos atrás, ele foi a Israel. E lá eles chegaram e foram ver lá como é que é o nome lá, o lugar onde ficou o sepulcro de Jesus? Não, foi Getsemane? Não. Um jardim lá, né? É o jardim. Num jardim, o jardim como que é o nome daquele? Oi? Não. Era um discípulo lá de Jesus, que tinha aquele túmulo, era dele, e ele cedeu para Jesus. E eles foram lá com toda a equipe, né? O pessoal que estava visitando, e eles chegaram lá, e começaram a louvar a Deus, começaram a glorificar, e veio uma glória de Deus, veio uma presença tão grande, e uma alegria tão enorme, porque o túmulo está vazio. E de repente passou um muçulmano por lá, e falou: eu não entendo vocês, falou para o meu pai, falou: eu não entendo vocês, por que vocês têm tanta alegria? Por que vocês vêm aqui? Ele não está aí, o nosso está no nosso túmulo. Maomé, eu vou todos os anos eu vou lá, vou visitar o túmulo de Maomé, faço as minhas orações, porque eu sei que ele está lá. Meu pai falou: é essa justamente a nossa alegria, porque Ele não está entre os mortos, mas Ele está entre os que vivem, e vivem para sempre. Oh, glória a Deus, querido! Essa é a maior de todas as verdades que Jesus falou que vai prevalecer sobre nós. Aquele que crê em mim não verá a morte. Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, dê um abraço no teu irmão, fala: meu irmão, você não vai passar pela morte, a verdade de Deus triunfará sobre a tua vida, por isso você pode ter vitórias, por isso você pode ter conquistas, e durarão para sempre, porque esse é o nosso Deus. Mas Jesus foi aos céus, foi assunto aos céus, depois da sua ressurreição. O poder da ressurreição é que nos leva. A bispa falou algo muito forte hoje pela manhã na ministração. Ela disse que, falando sobre Ruth e Orfa, as duas noras de Noemi, as duas tiveram um momento que tiveram que escolher. Orfa escolheu para o seu legado e voltou para o seu povo, porque nós escolhemos segundo aquilo que nós vemos. Você escolhe segundo aquilo que você está vendo. Se você está vendo a sua realidade como a verdade, você vai viver nela. Mas se você está vendo a palavra de Deus como a verdade, você vai viver nela. E o exemplo claro disso, ela estava ministrando hoje pela manhã. E ela disse: Ruth viu o seu
futuro e escolheu pelo seu futuro. Orfa escolheu pelo seu legado e voltou para o seu passado. Queridos, a opção é nossa. A palavra de Deus está diante de nós. Qual vai ser a sua escolha? Viver a verdade de Deus ou viver a sua realidade? A opção é sua. Na hora que você tocar este manto, querido, você vai decidir. E a sua decisão é o que você vai viver. Jesus ressuscitou para que todo o poder, absolutamente todo o poder, estivesse debaixo dos seus pés. O poder da ressurreição é o maior de todos os poderes. Porque a ressurreição te leva a viver uma vida nova. A ressurreição te leva a viver uma vida plena. Não naquilo que é as suas atrofias, não aquilo que são os seus legados, mas aquilo que é o propósito e o projeto de Deus para você. Quando você experiencia o poder da ressurreição, você traz à existência a verdade de Deus sobre a tua vida. Oh, meu querido, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que existe alguém que batalha as nossas pelejas, que batalha por nós, olha o que diz aqui em Atos, o capítulo 2, o versículo 33, diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, Jesus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Ele derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O Espírito Santo é derramado sobre nós para nos conduzir na verdade. Em João capítulo 14, Jesus disse: eu enviarei o meu Espírito e Ele vos ensinará e vos guiará em toda verdade. Comece a caminhar pela verdade e não pela sua realidade. Você vai ver os milagres de Deus. Quem quer andar nos milagres de Deus, vendo a transformação acontecendo à sua volta. Oh, querido, para encerrar, vai lá comigo, lá em Apocalipse. Jesus veio numa manjedoura. Nasceu simples, mas Jesus não vai voltar numa manjedoura. Ele já cumpriu essa parte. Muitos estão esperando Jesus simples. Muitos estão esperando Jesus, aquele que simplesmente vai falando e vai tendo a paciência, vai tendo aquela ação somente de amor. Jesus vai voltar, mas Jesus não voltará mais da forma como Ele veio da primeira vez. Jesus vai voltar de uma forma bem diferente, Olha o que diz aqui em Apocalipse. E nós estamos vivendo esses dias, os últimos dias, querido. Se você pegar as notícias e olhar e avaliar com o Apocalipse, com os textos da escatologia, você vai ver como está se aproximando esta vinda de Jesus. Olha só, Apocalipse 19, o versículo 11. Aleluia. Diz assim: vi o céu aberto, e apareceu um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se, o quê? Fiel e verdadeiro. Fiel e verdadeiro. E julga e peleja com justiça. Aleluia! Esse cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus. E você pode vê-lo já pelejando por você. Não como o Jesus na manjedoura, não como o Jesus simplesinho, mas o Jesus que venceu todas as coisas, aquele que foi mais que vencedor, aquele que conseguiu caminhar na verdade de Deus cada dia, aquele que foi triunfante sobre todas as situações, aquele que venceu e que despojou os tronos, as potestades, para ser o nosso Senhor.
Olha o que continua dizendo aqui: Ele é fiel e verdadeiro. Você pode levantar as suas mãos e dizer: obrigado, Jesus, porque o teu nome é fiel. Tu és fiel para mim. Não, querido, desse jeito você não está. Desse jeito você não está. Você precisa gritar esse nome, porque esse nome vai fazer você andar na verdade. A sua realidade será transformada à medida que você vê esse cavaleiro de cavalo no cavalo branco, lutando as suas lutas, pelejando as suas pelejas e trazendo a vitória. O seu nome é fiel e verdadeiro. Oh, aleluia! Ele luta por nós, Ele peleja por nós, para que eu e você possamos andar na verdade, para que eu e você possamos experimentar a transformação da realidade. Você pode estar no mais profundo vale, querido. Eu tenho uma boa notícia para você: esse cavaleiro já está pelejando a tua peleja. Oh, Jesus, você veio para cá, talvez você veio chorando, mas eu tenho uma boa notícia para você. Você vai sair por aquelas portas sorrindo, jubilando, pulando de alegria, porque o cavaleiro montado no cavalo branco, que se chama fiel e verdadeiro, está pelejando a sua peleja com justiça. E ele trará a manifestação do reino de Deus, a verdade de Deus sobre a tua vida. Esse é o Deus que nós seguimos. Continua aqui, querido. Oh, Jesus, o tempo passa muito rápido. Eu estou querendo fazer aquele relógio voltar para trás. Aleluia. Mas olha aqui, querido. Olha aqui o versículo 12. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, conquistas. Diademas falam de conquistas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Aleluia! O manto salpicado de sangue, para que eu e você tenhamos as conquistas plenas, as vitórias plenas. O Verbo de Deus, a ação de Deus está entre nós. Está entre nós, mas não mais como o Jesus da manjedoura. Olha só como é que Ele está entre nós. Continue aqui. Aleluia. Versículo 14, seguiam-no os exércitos que estão no céu, aleluia, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Querido, Ele não veio sozinho, Ele veio com o exército, para que você possa transformar a sua realidade na verdade de Deus para você, meu querido. Esse é o Deus que nós servimos. Olha o que Ele continua dizendo aqui: da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Oh, Jesus, querido, aquilo que fazem contra você, Deus está vendo. Deus está vendo. E está colocando todas essas afrontas, todas essas injustiças nesse lagar. E diz a palavra que Ele com o seu exército está pisando aquele lagar, está pisando aquele lagar para trazer a justiça, para fazer a diferença, para que o chamado de Deus esteja presente sobre a tua vida. Oh, e quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Olha só aqui o versículo seguinte: no manto, novamente, aquele manto salpicado de sangue, sobre a sua coxa tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh, glória a Deus! Ele não virá mais como aquele humilde Jesus, como aquele humilde filho de carpinteiro, mas ele virá sim
como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que eu e você possamos ter vitória plena. Vitória plena é o que Deus tem para nós, querido. Oh, Jesus, coloque-se em pé, meu querido. Esse manto vai te tocar essa noite. Oh, xarabalarabarabaqueiras. Esse manto vai derramar o poder de Deus sobre a tua vida. As suas vitórias, você verá. As afrontas que têm vindo sobre a tua vida. Esse Deus, esse Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o poderoso, aquele que era, que é e que sempre há de ser, estará agindo sobre a tua vida. Apresenta a tua causa diante dele, meu irmão. Apresenta a tua causa. Levante as suas mãos agora. Comece a coloca as afrontas dentro daquele lagar. Jogue agora, lance agora cada afronta que você recebeu, cada resistência, cada demônio que tem oposto a você, que tem se colocado no seu caminho. Comece a apresentar e lance agora nesse lagar, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está pisando esse lagar, para que a tua vitória seja plena, para que a tua vitória seja total, para que a sua vitória seja perfeita. Em nome de Jesus, você vai ver a sua realidade sendo mudada pela verdade de Deus. A verdade do Senhor prevalecerá sobre a tua vida. Derrame, querido, derrame todos os seus pedidos, todos eles. Coloque agora nesse lagar e veja o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pisando esse lagar para trazer a justiça de Deus sobre a tua vida. Ele pelejará com justiça a tua causa e trará a verdade de Deus e fará essa verdade triunfar sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode vir, mas querido, venha em oração, venha lançando, lance diante do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rabacatarabaraia, sinta o manto de Deus te cobrindo, o manto salpicado de sangue, o manto salpicado de sangue, vindo sobre a tua vida. Rabacheia, barabarabaqueira, receba a vitória, receba a vitória do Senhor, a vitória do Senhor sobre ti. Ó Senhor receba do Senhor, receba o poder, receba o sol de Deus, receba sobre a sua vida. Toca com fé, toca com fé, toca com fé. É o manto do Senhor, é o manto do Senhor, é o manto do Senhor. Senhor, nós declaramos aqui nesta noite, Deus, a tua unção, Senhor, que trará vitória, que trará realizações, que trará oportunidades, Senhor. Ó Deus, a tua santidade neste lugar, a tua santidade, Deus, a tua glória, a tua glória, Deus. Ó Xeriana da Barabaria da Síria, Ariana da Bariana da Xeriana da Xeriana. Ai, Jesus, o Senhor poderoso. Aleluia, aleluia. Querido, você aí no seu lugar, você passou pelo manto, não disperse, Deus quer ainda falar algo, ministrar o seu coração. Oh, Shiriana da Baxéria, Oriana da Basturianda, Ariana da Baxíria. Continue, querido, focado na presença do Senhor. Oh, Shirianda, Ariana da Barabacéria, oh, Shiriana da Balabariana da Séria.
vitórias. Receba as minhas vitórias, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Shuriabalaia Barabaia, Keleriabalaia, Kiterabaia Suribiqueiras. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Jesus, oh, Jesus. Levante as suas mãos, adore, adore o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Comece a visualizar Ele guerreando as suas guerras serão vencidas, porque Ele é contigo, mas não mais como Jesus da manjedoura, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único, poderoso Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Digno és tu, Senhor, digno és tu, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus, aleluia. É a ti, Senhor, é por ti, Senhor, é por ti, Senhor, que nós clamamos. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Jesus. Quem pode aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que fará a verdade triunfar? Declare isso. Ó Senhor, tu és fiel e verdadeiro. A verdade triunfará. Oh, aleluia. Glória a Deus, querido. Se você quer uma oração especial, específica sobre algo, nós os pastores estaremos aqui para orar por você. Se não, dê um forte abraço em pelo menos 5 irmãos e fala: o fiel e verdadeiro está pelejando por você. E temos a cantina ali também, que você pode degustar de algumas coisas gostosas. Passe pela cantina. Aleluia. Glória a Deus.